Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Epístola de Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batido de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para cultuá-lo, para ouvir sua palavra. E eu peço que o Senhor fale conosco, fale a cada um de nós aqui, que nós possamos compreender a sua palavra, que nós possamos ser tocados por ela, que o Senhor aplique ela em nossos corações e que nós entendamos a necessidade de termos uma fala, uma boca abençoadora para aonde nós estivermos, desde a nossa casa, em qualquer lugar que estejamos. Seja conosco e nos abençoe, porque nós precisamos da sua misericórdia, da sua graça. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, você já assistiu ou já leu O Senhor dos Anéis? Essa, eu acho que é a melhor história dos últimos 100 anos para cá. Mas se você não leu ou não assistiu, eu recomendo que leia e assista, ou assista. Mas eu queria lembrar os irmãos de um exemplo que eu acho que vem a calhar para o nosso texto. A história do Senhor dos Anéis é uma equipe, um grupo de pessoas que eles precisam destruir um anel. Ele é um anel, não é um anel qualquer. Ele é um anel como qualquer anel, pequeno, mas ele tem poder, ou ele carrega um poder incomparável dentro dele. Ele é um anel que qualquer um que pega ou carrega é tentado e muitas vezes se perde. Ele é dominado pelo anel, porque o anel é poderoso como ninguém ali é. Ninguém consegue resistir ao poder do anel. E eles têm uma equipe, um grupo de pessoas, e eles vão caminhando, e é difícil para o portador do anel resistir ao poder, tamanho poder e tão destrutivo poder que aquele anel tem. E muitas vezes ele precisa dos seus amigos que estão ali com ele para conseguir passar pelas dificuldades. Então, muitas vezes ele precisa dessa ajuda, e muitas vezes os amigos dele, do portador do anel,
se sentem tentados pelo anel e acabam caindo naquela tentação ali de ter o anel consigo. E, por fim, o que eu quero trazer, essa ideia é, se você já assistiu, se você já leu, você sabe quão poderoso, apesar de pequeno, e quão destrutivo é aquele anel. E o que isso tem a ver com o texto de Tiago? Eu acho que essa ilustração do anel, algo tão pequeno, mas ao mesmo tempo poderoso e destrutivo, tem tudo a ver com esse texto sobre a língua. E Tiago fala isso. Ele fala e repete: quão pequena é a língua, mas quão destrutiva ela é. Quão poderosa ela é, mas não poderosa para o bem. O Tiago demonstra como a nossa língua é naturalmente má por causa do pecado, por causa da nossa inclinação natural ao pecado. Essa carta foi escrita por Tiago, e é o Tiago, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Cristo. Ele é o líder da igreja de Jerusalém, a maior igreja cristã do começo, né, do primeiro século, e ela foi escrita por ele. E o primeiro capítulo, verso 1, diz que Tiago escreveu para as 12 tribos que se encontram na dispersão. O que acontecia, irmãos, é que naquela época os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Estado, pelo Império Romano. Eles eram perseguidos até mesmo pelos judeus que os perseguiam. Então, tanto os gentios como os judeus convertidos sofriam muitas perseguições por Roma e pelos judeus não convertidos. E então aqueles crentes se dispersaram. Eles sofriam maus tratos, iam presos, eles morriam por confessar a Cristo, eles passavam fome, então eles acabavam se dispersando. Por isso que Tiago envia essa carta para os crentes da diáspora ou da dispersão, para aqueles crentes que estão espalhados pela Palestina e pelas regiões próximas. E a epístola de Tiago tem algo muito característico e importante. Ela é uma carta extremamente prática, ao mesmo tempo que extremamente dura. Tiago, ele ensina teologia, ele fala teologicamente também, mas muito menos do que Paulo. O texto de Tiago é altamente prático. Tem quem diga que Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque tem ensinamentos muito práticos e diretos para a vida do dia a dia, para a vida diária do crente. Então, Tiago, ele não só tem a preocupação de ensinar doutrinas, pelo contrário, sua preocupação maior é ensinar como o crente deve viver, e acredito que ele faça isso até pelo ambiente de perseguição ali, pelo qual ele vê, e ele como o líder da maior igreja cristã do primeiro século. Então, ele vê a necessidade de encorajar e ensinar os crentes daquela época como viver fiel a Cristo. E esse texto, irmãos, ele fala claramente sobre a língua, sobre o falar do crente. O tema desse sermão é: o crente deve cuidar da sua língua. E nós vamos ver isso em 4 verdades, em 4 ensinamentos para nós. E o primeiro é: cuide da sua língua, pois você é mestre. Os versos 1 e 2, Tiago diz o seguinte: não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele está falando isso de forma direta aos mestres, aqueles que ensinam, que eles deveriam tomar cuidado, e muitos não deveriam, o texto nos fala, muitos de vós não deveriam se tornar mestres. A ideia aqui do texto não é necessariamente que ele estava desencorajando as pessoas a serem mestres, líderes, pastores, não é um desencorajamento, mas o que Tiago está fazendo é um esclarecimento. Ele está ensinando aquelas pessoas que, antes de se tornar mestres, eles deveriam ter consciência do que eles estão fazendo. Ele não está desencorajando, mas conscientizando eles. Porque na Bíblia nós temos
não um texto, mas alguns textos que falam que quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais você será cobrado por ela, por conhecê-la. Lucas 12, verso 48 diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, Jesus está dizendo que aqueles que conhecem a palavra de Deus mais a fundo serão cobrados de uma forma maior do que aqueles que não conhecem, apesar de todos serem cobrados por Deus pelas suas atitudes. Então, o que Tiago está fazendo é tentando ensinar, mostrar para aqueles homens que eles deveriam pensar bem como eles têm vivido. Se eles são mestres, se eles ensinam da palavra de Deus, eles não podem ser como os fariseus, os escribas, que falavam uma coisa com sua boca, mas muitas vezes não viviam daquela forma. Então, ele está dizendo que aqueles que ensinam devem saber plenamente o que eles ensinam, e se isso é compatível com sua vida, se eles têm buscado viver da forma correta. E isso é pesado, irmãos, mas Tiago, no verso 2, ainda fala o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, Tiago não está pregando ou ensinando que o mestre, ou aquele que ensina, deve ser perfeito. Ele sabe, todos tropeçamos, ele até se inclui quando ele fala todos tropeçamos, ele está incluso. Então, ele não está pregando ou ensinando nenhum tipo de perfeição cristã, porque nós sabemos que antes do céu nós não seremos perfeitos, mas o que o Tiago está fazendo é encorajando aquelas pessoas que ensinam, que estão à frente, a serem coerentes com o que elas ensinam, a entenderem o que elas estão ensinando para viver de forma coerente. E a gente pode ter algumas aplicações sobre isso. Você pode pensar assim: tá bom, mas eu não ensino na igreja, eu não sou mestre, eu não sou pastor, não sou presbítero e eu não ensino na igreja. E em algum nível, irmãos, todos nós somos mestres, não formalmente, talvez, com um cargo formal, mas quem é pai, ele é mestre do seu filho, ele ensina ao seu filho o caminho. Nós vimos agora a reafirmação da aliança no batismo. Então, nós vemos como que Deus dá aos pais a incumbência de ensinar seus filhos. Os filhos têm um mestre, que é Deus, que é Cristo, mas Deus coloca ali um mestre naquela casa, um sacerdote, o pai e a mãe, para ensinar aqueles filhos o caminho que devem andar. Então, se você é pai, você tem que saber que você é em algum nível um mestre, talvez não formalmente, mas você deve saber como ensinar seus filhos e ser coerente com a forma que você ensina. Ou ainda você pode falar: eu não sou nem pai e também não tenho nenhum cargo nesse nível. Mas você já falou de Cristo para alguém? Se você já ensinou para alguém sobre Cristo, você é alguém que contém a palavra de Deus e está transmitindo a palavra de Deus. Isso é uma caracterização de ensinar. Alguém que tem algo e passa ou transmite algo para alguém, para que essa pessoa aprenda. E se a gente ensina sobre Cristo, não só aprender, mas viver diferente, ter uma transformação. Então, isso é para todos. Apesar de Tiago dizer claramente aos mestres, haviam muitos mestres que estavam pregando coisas erradas naquela época, havia muitos ensinamentos errados, e ele estava pregando diretamente contra isso. Mas isso se aplica a todos nós, e isso se aplica a todo crente que conhece a palavra de Deus e, por ter o conhecimento da palavra de Deus, deve viver coerentemente com o que a palavra de Deus ensina. Então, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa natureza, nós devemos buscar uma vida onde o que nós cremos, ou o que nós falamos, a nossa crença,
que nós falamos às pessoas, eu sou cristão, eu creio em Cristo, o que nós falamos deve ser coerente com a forma como nós vivemos. Então, Tiago está alertando isso. E isso deve nos fazer refletir. Nós temos sido coerentes com o que nós pregamos, com o que nós acreditamos? Uma segunda verdade que nós aprendemos com esse texto. Cuide da língua, pois ela é poderosa. E a gente vê isso dos versos de 3 até a primeira parte do verso 5. Aqui, esse texto, Tiago usa muitas figuras de linguagem, muitas analogias. Então, no verso 3, ele usa a analogia da boca do cavalo, do freio. Ele fala o seguinte: se pomos freio na boca do cavalo, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Pense num cavalo. Um cavalo não é um animal qualquer. Um cavalo é esperto, ele é forte, ele é rápido, ele não é um animal fraco, ele é um animal difícil, muitas vezes, de se domar. Então, o que Tiago está falando é o seguinte: um pequeno freio que se coloca na boca do cavalo, com esse pequeno freio, com essa pequena coisa, você controla o cavalo, controla para onde ele vai. O cavaleiro tem total controle sobre ele e faz o que ele quiser. E Tiago faz essa analogia com a língua, como que muitas vezes a nossa língua ou o nosso falar tem tido grande poder ou tem tido grande influência sobre a nossa vida. Tiago usa outra analogia. Ele fala dos grandes navios que são dirigidos por pequenos lemes. O leme é aquela parte traseira do navio, parece uma pá que vira, e para onde ela vira e o navio vai para um lado ou para o outro. E Tiago fala que os navios eles estão no mar, no grande mar, e eles enfrentam grandes tempestades, rijos ventos, e essas coisas não derrubam o navio, não direcionam, o navio consegue continuar no seu rumo. O que direciona o navio, na verdade, é aquele pequeno leme, que o timoneiro é quem guia. Então, Tiago está dizendo que uma pequena coisa guia a vida de uma pessoa. A nossa língua, apesar de pequena, ela tem um poder incontável, um poder muito grande, comparável ao resto do nosso corpo. A língua, o Tiago ainda fala no verso 5, no começo do verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Tiago está falando que, mesmo sendo tão pequena, a língua é tão poderosa. E tantas vezes nós não entendemos, não compreendemos, não damos valor a isso, a esse ensinamento. E nós precisamos compreender como a língua ela tem grande poder sobre a nossa vida, grande influência sobre a nossa vida. Como a língua é uma demonstração clara do que está em nossos corações. Talvez nós podemos pensar que nós não falamos tão mal, nós não falamos palavrão, não xingamos as pessoas, a gente não sai por aí falando mal das pessoas, não é fofoqueiro. E graças a Deus por isso, mas a nossa língua tem sido edificadora, a nossa língua tem grande poder, quer seja para edificação ou para destruição. E a gente vai ver isso melhor no texto. Mas Tiago está deixando claro quão poderosa é a língua, quão grandes são os efeitos da língua. E ele continua. E é uma terceira verdade que a gente deve compreender desse texto. Cuide da língua, pois ela é destrutiva. A gente vê isso dos versos 5, a segunda parte, até o verso 8. A segunda parte do verso 5 diz: Vede, como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A gente está em uma época, as notícias estão muito fortes sobre as queimadas no Brasil. Imagine a imagem de uma pessoa que joga um cigarro numa floresta e esse cigarro tem o poder de botar em fogo toda aquela floresta. É isso que Tiago está dizendo, essa é a imagem para que a gente veja de forma ilustrativa. Tiago é muito ilustrativo no que ele fala.
as figuras de Tiago são muito claras para a gente. Imagine como uma pequena brasa pode pôr fogo em tão grande selva. Ele continua falando que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma em chamas do inferno. Tiago está falando sobre o poder, não só o grande poder, mas o poder destrutivo da língua. Como que a língua é mundo de iniquidade, como ela é fogo, e ela pode queimar com grande poder. Ele fala sobre a língua como um pequeno membro do nosso corpo que incendeia a existência humana. Talvez o que ele queira dizer aqui imagine, isso está muito frequente no nosso tempo. Sabe quando a gente vê as pessoas falando que foram canceladas? Está na moda, né? A gente vê as pessoas sendo canceladas ou cancelarem as outras. E Tiago está falando que a língua ela é tão poderosa que ela pode pôr abaixo, ela pode incendiar a existência humana, ela pode destruir a vida de uma pessoa. E hoje a gente vê isso, hoje, claramente, né? Um mundo onde a gente está tão situado na internet e que a gente não tem só o contato com as pessoas próximas, mas a gente consegue ver as pessoas, falar com as pessoas de longe, e a gente assiste tanta coisa, a gente assiste tutorial no YouTube, a gente vê pessoa falando sobre política e tantas coisas assim, sobre como fazer um bolo, e às vezes a gente vê a pessoa que fez que é cozinheiro e faz bolo, fala que votou em alguém, e aí ela é cancelada porque ela falou disso, ou porque ela falou mal do filme X. A gente vê isso claramente. A gente vê como pessoas têm sua vida comprometida. Pessoas que foram canceladas e não conseguem, talvez, arrumar emprego. Como que as pessoas têm sua vida destruída em algum sentido pela maldade da língua humana em falar contra aquela pessoa. Então, Tiago, ele é muito claro. Esse texto não precisava nem ser pregado, explicado. O texto é claro e as ilustrações de Tiago são claras. O poder da língua. E a gente devia, inclusive, pensar nos mandamentos de Deus, como que nós devemos ter uma fala apropriada de bendizer a Deus e não destruir reputações. A gente deve entender, por exemplo, os mandamentos no sentido positivo de valorizar a vida. A gente fala que não se deve matar. Existe não matarás, há esse mandamento. E ele tem o seu sentido negativo de não faça aquilo. Mas o sentido positivo é valorize a vida. A vida deve ser valorizada porque ela é dada por Deus. Então, implicitamente, a gente entende isso. E a língua é capaz de destruir a vida humana. Como a língua é, apesar de pequena, é poderosa. E poderosa a ponto de não só colocar fogo na existência humana de outras pessoas, mas dela mesma. Aqui no verso 6, a gente vê que ela não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, Tiago está dizendo que aquele que não contém a sua língua, aquele que tem uma língua maledicente, que profere maldades o tempo todo, essa língua é jogada no inferno, porque a língua, ela demonstra claramente o coração do homem. Ela demonstra claramente o que há no coração do homem. Então, Tiago nos dá um alerta para que nós compreendamos quão poderosa e destrutiva é a língua humana. Como que o nosso falar, como que nós devemos tomar cuidado, ela é capaz de destruir vidas, ela é capaz de destruir famílias, ela é capaz de destruir infâncias. Nós devemos cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, de pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos ser coerentes com o que pregamos, como mestres, ou como pessoas que conhecem a palavra de Deus. Nós pregamos
sobre a misericórdia de Cristo, e muitas vezes nossa língua não é misericordiosa, mas ela é pesada. E esse é um cuidado que nós devemos ter, para que tenhamos um falar misericordioso, um falar que demonstra a graça de Cristo. Nós precisamos compreender que a língua do crente não pode ser igual à língua do descrente. E, continuando, irmãos, ainda no verso 7, Tiago fala: toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, Tiago ainda usa mais uma linguagem. A língua é como a língua do homem é como a língua de uma serpente, cheia de veneno, onde a fala, muitas vezes, é uma fala venenosa. É uma fala que, em vez de produzir vida, ou de trazer vida, ela traz morte, ela traz veneno em si. E a língua, o homem não consegue domá-la. Toda espécie de animais são domados pelo homem. O homem, como a primazia da criação de Deus, como o senhor da criação de Deus, que Deus incumbiu para ser o senhor de toda a criação, ele doma todos os animais. Ele consegue domar um grande elefante, sei lá, qual animal você pensar grande, ele consegue capturar um tubarão no mar. Não importa o quão grande, quão forte, o quão bravo é esse animal. Mas a língua, o homem não consegue domar. E isso também não pode ser uma desculpa na boca do crente. Uma desculpa Tiago está falando que a língua é indomável, ninguém consegue domá-la, então, quem sou eu para domá-la? Então, eu vou continuar aqui com a minha língua do jeito que ela é. Nós não devemos usar isso de desculpa. Nós devemos entender o peso disso e, por Cristo e com Cristo, lutar com a nossa existência, para que nós tenhamos uma língua não carregada de veneno, mas, pelo contrário, uma língua que traz vida para as pessoas. E uma última verdade, irmãos, que eu queria destacar do texto é: cuide da sua língua para que ela não seja fonte de bênção e maldição. A gente vê isso a partir do verso 9. Tiago diz, e ele usa outras imagens aqui, outras figuras, sobre uma fonte que não pode produzir água salgada e água doce, sobre uma fonte que não pode jorrar água doce e amarga, sobre árvores que não podem produzir azeitona sobre uma figueira que não pode produzir azeitona e uma videira que não pode produzir figo. Tiago é claro, ele fala assim, isso não pode acontecer. Mas a vida do crente, a vida natural do homem é de ter essa língua maldosa. E o crente, por carregar ainda uma natureza, parte da sua natureza pecaminosa, ele ainda carrega pecados em si. E nós, muitas vezes, temos uma língua que vem ao culto e canta louvores a Deus, que bendiz a Deus, mas que destrói a existência humana, ou que fala contra outros homens. E Tiago ainda é bem específico. Ele fala, no verso 9, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago está dizendo o seguinte, ele não está falando só que a gente deve ter uma língua abençoadora para os crentes. Tiago está falando que nossa língua deve ser abençoadora a todos, porque todos são feitos à semelhança de Deus. Ele está falando sobre os crentes e sobre os descrentes. A nossa língua não pode amaldiçoar os descrentes e abençoar os crentes. Nós devemos ter uma língua que abençoa a todos, crentes e descrentes. Tiago, ele é pesado em tudo como ele fala, ele é contundente nas suas imagens, ele fala de forma clara e dura para nós a realidade da vida humana, do falar humano, da nossa situação e de como nós temos vivido. Como que isso se encaixa na nossa vida? Tantas vezes nós nos relacionamos bem com os nossos irmãos, cuidamos deles,
E aí, quando a gente chega no trabalho, a gente tem um chefe que é chato, que é duro, que é ruim. E do chefe que é ruim, que é descrente, que é ímpio, total, assim, no talo, parece que falar mal dessa pessoa está tudo bem. A gente não pode falar mal do crente, do nosso irmão, aí isso a gente tem que cuidar. Mas parece que não é um peso do mesmo jeito, não tem o mesmo peso. Falar mal daquele cara que é descrente, que é ímpio. Mas o Tiago está falando aqui que a nossa vida, que a nossa língua não deve fazer distinção. Nós não podemos abençoar os crentes e falar mal contra os descrentes, porque nós não devemos falar mal contra ninguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós devemos fugir dessa tentação. E Tiago ainda fala no final, não é conveniente que seja assim. E eu acho que esse é um desfecho ótimo para esse texto. Nós vemos no verso 10. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, que jorre água doce e salgada da mesma fonte. Tiago, ele fala, ele é ilustrativo, ele é claro. Você se lembra, hoje em dia a gente não tem mais tanto, a gente não vê mais tanto isso. Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu passava, a gente via na rua aquelas bicas de água, sabe? Falava que tinha alguma nascente por ali. E às vezes eu corria para beber, minha mãe me dava uns croques na cabeça, porque não podia, porque era sujo. Mas a gente via isso, uma fonte de água que é natural, onde só jorra um tipo de água. Não pode jorrar dois tipos de água. Se eu beber aquela água, em um instante, ela não vai ser doce e no instante seguinte vai ser salgada. Ela não vai ser limpa em um instante, no instante seguinte sujo. Isso não acontece. Não pode haver variação nela. E, da mesma forma, a nossa boca não pode ser uma boca boa e ruim, uma boca que abençoa e amaldiçoa. Não faz sentido, ou é contraditório, que nós venhamos ao culto e cantemos louvor a Deus, e com a mesma boca nós sejamos fofoqueiros, sejamos duros, nós falemos das pessoas. Isso é contradizente. E eu sei que isso é difícil, porque a luta contra o pecado, a luta contra a nossa natureza, ela é difícil. Tiago fala que ninguém doma a língua, que ninguém tem o perfeito falar. Então, Tiago é consciente disso. Mas isso não deve ser uma muleta para nós, que nós achemos que está tudo bem. Então, se isso é uma dificuldade de todo homem, então está tudo bem, vou viver assim. Não é isso que Tiago está falando. E Tiago deixa claro o seu incentivo a sermos coerentes, porque uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Nós temos vários textos bíblicos, e eu vou só ler alguns, que nos fala sobre um falar abençoador, que deve ser o falar de todo crente. Provérbios 15, 1-2 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Provérbios 25, 11 diz: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro. Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 24, 6 diz: a resposta sincera é como beijo nos lábios. Provérbios 25, 15 diz: a língua branda esmaga ossos. E esses são bons exemplos para nós. E eu tenho algumas aplicações que a gente deveria pensar, deveria nos fazer refletir sobre isso, sobre esse texto. Quantas vezes, nessa semana, você se lembra que você traiu a Cristo com a sua língua? Quantas vezes nós somos duros, nós somos maldizentes das pessoas? E eu não estou falando nem do óbvio. Por exemplo, quantas vezes você falou palavrão? Eu acho que isso não precisa ser dito. Isso talvez nem seja um problema da maioria. Mas quantas vezes a nossa boca, apesar de não ter um palavrão, não ser um palavrão, é dura e não demonstra a graça de Cristo?
Quantas vezes você tem tratado o seu marido ou sua esposa de forma dura ou de forma injusta com o seu falar? Suas palavras são sempre duras demais ou sempre negativas demais? A gente deve pensar sobre isso no nosso falar. Como você fala dos seus chefes para o seu colega de trabalho? Ou como você fala de um colega para o outro colega? Como nós temos sido fofoqueiros ou maldizentes? Como você fala do seu pastor e dos líderes da sua igreja? Como você fala dos seus irmãos da igreja? Nós temos que pensar como nós temos tratado os nossos irmãos, se nós temos orado por eles, ao invés de simplesmente falar mal do que eles fazem ou da forma como eles têm vivido, e orar, ajudar, estar juntos. Você só reclama? Nossa língua é uma fonte de reclamação. Você fala mal de tudo e de todos o tempo todo? Você parece nunca estar satisfeito e sua língua demonstra isso? Você põe fogo ou você apaga o fogo com a sua boca? Você fala o que as pessoas querem ouvir? Ou você tem falado o que é verdade, as verdades de Cristo? Suas piadas, a forma como você fala é sujo, o imoral? Ou nós temos tido uma boca pura, que profere a graça de Deus, que demonstra a salvação em Cristo? O que você tem cantado? Músicas que adoram a Deus, ou músicas que adoram o diabo, ou ao sexo, ou qualquer outro pecado? Não é conveniente que isso seja assim, que a nossa boca profira águas limpas e águas sujas, água doce e água salgada. Não é conveniente que a nossa boca seja instrumento de Deus e instrumento do diabo. A gente precisa lutar contra isso, lutar contra essa natureza pecaminosa que ainda reside em nós, que é demonstrada pela língua. Por fim, irmãos, lembra que eu falei no comecinho, lá do Senhor dos Anéis? O Frodo, que era o portador do anel, ele enfrenta as dificuldades, a corrupção do anel e o poder extremamente destrutivo que o anel tem. Ele carrega aquele fardo que cada vez é mais pesado, mais difícil de ser carregado. E muitas vezes ele precisa dos seus amigos para lidar com esse pesado fardo. Muitas vezes os seus amigos estão ali do seu lado e o ajudam a carregar esse pesado fardo do anel, que é poderoso e destrutivo. E mais uma analogia. Eu gostei disso porque Tiago é tão ilustrativo no texto dele e as ilustrações dele são tão boas, a minha é tão pobre, então me perdoem, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. O Frodo, ele precisa dos seus amigos e os nossos amigos não podem nos ajudar. Mas a gente tem um amigo que pode nos ajudar a controlar a nossa língua, a colocar, transformar a nossa língua em uma língua branda, em vez de uma língua destrutiva, mortífera e venenosa, que é Cristo. Cristo é quem está do nosso lado, Cristo é quem nos redimiu de nossos pecados, Cristo é quem nos dá força, quem nos ensina, e Ele é quem perdoa os nossos pecados. Então a gente precisa, em Cristo e de Cristo, para termos uma vida transformada, termos uma língua que não mais amaldiçoa, mas uma língua que é condizente com a vida cristã, uma língua que abençoa as pessoas. Então, que nós procuremos em Cristo, irmãos, que nós oremos para Deus e possamos pedir transformação das nossas vidas e do nosso falar, da nossa língua. Vamos orar, irmãos? Meu Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui cultuando a Ti, e obrigado porque nós podemos ler Sua palavra, podemos ser instruídos por ela. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor trate os nossos corações, trate a nossa vida, que o Senhor nos limpe dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, temos uma língua muitas vezes dura, maldizente, mas que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos salve,
o Senhor já nos salvou, mas que o Senhor nos limpe de nossos pecados e que nossa língua seja um demonstrar da sua graça, da salvação que nós temos em Ti, que nossa língua possa ser um rio de bênção para aqueles que estão aos nossos lados, ao nosso redor, que os nossos irmãos em Cristo possam ser abençoados pela nossa língua, aqueles que não conhecem a Cristo possam ser abençoados também pela nossa língua e ouvir da Tua palavra e ouvir de forma fiel a Sua palavra, que saia da nossa boca e que a nossa vida demonstre isso de forma fiel. Que nós possamos ser fiéis a Ti, não só nas demais esferas da nossa vida e se esquecendo da língua, mas que toda a nossa vida seja fiel a Ti, inclusive o nosso falar. Seja conosco, Senhor, porque nós precisamos, nós não conseguiremos dominar a nossa língua sem o Senhor. Nós precisamos de Cristo para nos ajudar, para nos dar forças, para nos ensinar como lutar contra o pecado da fala, da língua. Seja conosco, meu Deus, nós precisamos muito do Senhor, nós precisamos encarecidamente do Senhor. Seja conosco, por favor, em nome de Jesus, amém. Queridos, quero convidar o conjunto a se pôr à frente. Os nossos irmãos vão nos conduzir no pós-lúdio. Enquanto eles vêm, meu irmão, deixa eu te fazer um desafio. Pergunta para os teus filhos, pergunta para a tua esposa, pergunta para os seus pais, para os seus colegas de trabalho. Sabe aquele colega que passa a tarde inteira na mesma mesa que você? Pergunta, meu irmão, para tua namorada. Se você é chefe, pergunta aos seus funcionários, aqueles que estão debaixo e são comandados por você. Pergunta para essas pessoas como você tem falado. Porque nós, tantas vezes, temos boa razão do que nós dizemos. Estamos convictos de que fazemos o nosso papel cristão e não falamos nada que não deveríamos. Só falo de Bíblia. E você só fala de Bíblia dizendo, queima ele, Jesus. Dura coisa é domar a nossa língua. Que nós possamos